começando, tem uma estatística do IBGE que ela, na minha opinião, é assombrosa. Eu até duvido que ela seja, sabe, o que ela mostra. Acho que ela é pior ainda do que aparece. Que é aquela estatística onde eles mostram que no Brasil apenas 1% dos aposentados são financeiramente independentes. Nossa. Só que essa independência financeira desse 1% está muito baseada também em pensões de regimes próprios de previdência. É, por exemplo, o cara que era militar continua ganhando integral quando está aposentado. Juiz, alguém que tem um regime próprio diferente do INSS, acaba tendo uma remuneração mais alta. Na opinião de vocês, por que o brasileiro se planeja tão mal para o longo prazo? Sabendo que o longo prazo, por mais que esteja distante, uma hora chega. Né? O que é certo na vida é que a gente vai envelhecer, vai ter menos capacidade laborativa e precisaria ter um capital acumulado para nos sustentar, além do INSS. Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem que olhar uma questão um pouco mais ampla, eu acho que tem um pouco mais de um lado cultural nesse processo do investidor brasileiro. Se você pegar a época dos nossos pais aqui, né, uma época onde o brasileiro não conseguia lidar com o dinheiro. Você tinha hiperinflação, você tinha troca de moedas a todo momento, você tinha instabilidade política, você não sabia como lidar com o dinheiro. Então, era muito difícil você fazer um planejamento de longo prazo. Né? Só quem tinha acesso a planejamentos de longo prazo eram investidores com muito dinheiro, porque tinha ali um banco, tinha uma estrutura por trás do mercado financeiro ajudando. Então, isso eu acredito que fez com que a grande maioria das pessoas buscassem por soluções mais imediatas. E quando você está falando de uma aposentadoria, de uma previdência, de uma maneira geral, num contexto mais amplo, você está falando de algo que, de fato, você precisa programar por 20, 30 anos, né? No mínimo 10, 15 anos, para que você tenha, de fato, ali um investimento e um valor que te sustente. Então, as pessoas acabavam, em função de toda uma conjuntura política e econômica que não era favorável para olhar no longo prazo, porque você não sabia se daqui a 3 anos você teria sequer a mesma moeda circulante no seu país, elas acabassem tomando essas decisões mais curto-prazistas. Então, você vê ainda um legado disso nas pessoas que olham muito e falam assim, poxa, você deveria comprar um imóvel para alugar. Vai tentar explicar para essa pessoa que tem veículos mais eficientes para se expor ao mercado imobiliário, né, de maneira mais líquida e que ele deveria comprar aquilo. Ele vai falar, não, mas o meu tio comprava, o meu avô comprava, o meu pai comprava. Então, são algumas coisas que ficaram, acho, na população que atrapalharam. Do outro lado, também tem uma dificuldade de educação financeira. Né? Você tem ali a necessidade de gastos no curto prazo e a pessoa procura muitas vezes soluções simples para problemas complexos. Então, como você estava brincando aqui agora há pouco, é a história do Pix premiado. Né? Poxa, por que eu vou investir num fundo que me rende 110% do CDI durante 30 anos, que é algo que vai mudar a minha vida, se eu posso mandar um dinheiro para um influenciador que foi hackeado, fazer o Pix premiado, dobrar meu patrimônio, né? Ou então ir no joguinho de aposta, né? Ir lá na casinha, no foguetinho, no diamante, na mineração do não sei do que, e conseguir dobrar o meu patrimônio. Então, eu acho que é um processo, melhorou muito. Se você for falar com as pessoas hoje mais novas, a grande maioria que se interessa pelo assunto tem um pouco mais esse entendimento, mas infelizmente as emoções ali, a busca por soluções fáceis e de curto prazo, elas acabam dominando um pouco ainda a população. E quando você olha nesse ponto também da aposentadoria em si, pensando no INSS ou nos regimes próprios, como você disse, a gente tem um outro problema, né, que é a grande maioria da população não vai se aposentar com mais do que um salário mínimo. Isso é muito, muito, muito improvável que aconteça. Na verdade, a gente sabe que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Muitos nem se aposentam, acabam usando benefícios como LOAs, que são saídas que o governo criou para pessoas que não contribuíram, mas que ele precisa dar algum tipo de assistencialismo. Então, o que acontece de fato é que a Previdência ela não vai conseguir bancar isso. Então, cada dia que passa, você vai precisar depender muito menos da previdência privada, da previdência social, do INSS, e mais de alguma outra forma de renda. E aí existem algumas maneiras de você criar isso, dentre eles a previdência privada. Queria complementar só aqui o Vitor. Eu acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte, os fundos de previdência, né, eles mudaram muito, né, de um tempo para cá, principalmente de 5 anos para cá, como produto. Né? A imagem que as pessoas tinham, e com razão, é que o produto previdência, fundo de previdência, é um produto ruim. E de fato era. Né? Por que era ruim? Primeiro, porque você não tinha hoje as opções que você tem hoje, na verdade. Né? Você tinha 4, 5 grandes bancos. O mercado financeiro, o mercado de gestoras do Brasil se desenvolveu muito nos últimos 10, 5 anos para cá. Você começou a ter bons produtos, né, para competir com os produtos desses grandes bancos, né? E a própria legislação.
os fundos de previdência, né, eles de fato eram produtos sem sofisticação, né, eram produtos muito rudimentares, que não ofereciam, né, uma boa rentabilidade e nem uma competição, né, justa com os produtos, né, de fundos não previdenciários. Então, acho que isso fazia as pessoas, né, caminharem naturalmente, né, para pouca sobra que já tinham, né, para produtos, né, mais de curto prazo, com a expectativa, e na maior parte dos casos no passado, né, que era a realidade, produtos melhores do que os fundos de previdência. Só que esse tipo de produto, né, é um produto que as pessoas acabam investindo com outro horizonte. A pessoa coloca num fundo, né, normal, sem ser de previdência, e acaba usando, né, esse dinheiro na primeira oportunidade que tem de trocar de carro, de fazer alguma coisa, ou mesmo uma necessidade, né? Então, eu acho que de um tempo para cá, né, melhorou muito a qualidade dos produtos de previdência. São hoje produtos que competem, né, de igual para igual com qualquer outro fundo, né, que não seja previdenciário. Acho que isso, né, é uma mudança que é meio recente, né, mas que está acontecendo, né? Cada vez mais você vê pessoas, de fato, né, que entendem de mercado, que são investidores e que no passado não iam para a Previdência e agora estão indo. Acho que isso é bastante importante também.